Pessoas mais vulneráveis são as primeiras a perder a garantia de proteção. A convivência simplesmente colapsa num mundo sem limite. E a gente está vendo um pouco disso hoje, né? Essa desintegração de comunidade, as pessoas mais sozinhas e mais agressivas umas com as outras. E aí o texto cunha aquela expressão maravilhosa para descrever como a gente tenta esconder isso. A desordem com nome bonito. É brilhante e muito cínica essa formulação. Desordem com nome bonito explica toda a estética do nosso tempo. É tentar empacotar essa falta de empatia e compromisso com o bem comum como se fosse um ideal lindo de independência pessoal. Uma glamorização da irresponsabilidade total. Eles tentam embelezar a ausência de regras, mas o texto é taxativo. Liberdade sem limite vira caos. E chamar o caos de emancipação não impede a casa de cair. Mas então, se a licença inevitavelmente impura a sociedade para esse darwinismo social e a gente acaba no pântano, a gente precisa entender a saída que o ensaio propõe. Qual é o antídoto para isso tudo? A saída que ele aponta é estruturada numa premissa muito clara, a de que a verdadeira liberdade exige responsabilidade. Responsabilidade. Palavra pesada, né? Mas ele diz que a responsabilidade é a guardiã da liberdade, não é isso? Isso mesmo. Ele não apresenta a responsabilidade como um acessório, mas como a ferramenta de manutenção diária. Porque a liberdade de verdade é um estado muito frágil. Ela não sobrevive no vácuo. Se não cuidar, ela apodrece e vira a tal da licença. Exato. É um esforço ativo. E é fascinante ver como o ensaio busca uma sabedoria milenar para diagnosticar essa crise super atual. Verdade, a citação bíblica que ele traz, né? Sim, o material fundamenta o embate, citando Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, que diz: "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm." Nossa, o fato de um texto tão antigo dialogar tão perfeitamente com a crise do homem moderno prova que essa batalha entre o impulso e a estrutura é parte da condição humana, não é de hoje que a gente sofre com isso. Não mesmo. E o documento atualiza um pouco esse conceito com outra frase muito boa: nem tudo que é direito edifica. Nem tudo que é direito edifica. O que levanta uma questão filosófica bem profunda para quem está ouvindo a gente aplicar no dia a dia. Qual seria a questão? Qual é o mecanismo de filtragem, a fronteira invisível entre você ter o direito absoluto de fazer um negócio e ter a firmeza, a sabedoria de escolher não fazer? O texto dá um nome bem específico para esse mecanismo de filtragem. Ele chama de maturidade. Maturidade, mas não no sentido chato da palavra, né? Não, de jeito nenhum. A gente tem que separar a maturidade daquela visão caricata de que envelhecer é ficar sem graça, perder a capacidade de se divertir. Não é sobre virar um robô sem graça. Exato. O texto diz que compreender intimamente que nem tudo que você pode fazer é o que você deveria fazer. Esse clique é o momento exato em que a maturidade começa. É a conquista da autorrestrição voluntária. A sabedoria de olhar para o tabuleiro inteiro antes de mexer a peça. Se a gente voltar para a física lá do nosso rio caudaloso, a maturidade seria o trabalho de engenharia de construir as nossas próprias margens. Tipo, tijolo por tijolo. Essa analogia do rio não falha nunca, é bem por aí. E a citação de Coríntios descreve muito bem o funcionamento dessa engenharia que você falou. Como assim? Pensa nos dois termos que ele usa, o lícito e o convém. O lícito é o que o sistema legal ou a licença permitem. O sinal está verde, não tem parede na frente, o caminho está aberto. Tá, e o que convém? O que convém é o cálculo de impacto. É aguardiando a liberdade em ação. É você se projetar no futuro e se perguntar se dar vazão a um instinto X agora vai alimentar aquele pântano lá da frente ou se vai reforçar a estrutura que te mantém no controle da sua própria vida. Caramba, isso ressignifica completamente o jeito que a gente lida com as escolhas. O lícito é o que o mundo deixa rolar. O que convém é o que a maturidade escolhe construir. Sim, o lícito é barato. O que convém exige muito mais da gente. E sobre essa lente, o apelo para ter responsabilidade pessoal não é, de jeito nenhum, um chamado para ter uma vida reprimida ou paranoica. É, pelo contrário, né? É quase uma convocação armada para proteger a liberdade do seu pior inimigo, que é a compulsão, o inimigo interno. Total. É o esforço de garantir que, ao abrir uma porta só porque você tem o direito de abrir,
Você não está deixando entrar algo que vai te escravizar meia hora depois. Porque qualquer um pode simplesmente relaxar e ser levado pela correnteza do rio. Mas para nadar com propósito, ir contra a maré do impulso, isso exige músculo. E por exigir esse esforço contínuo, a verdadeira liberdade é um projeto de alto custo. A licença é barata, é muito fácil de vender, a gente consome sem perceber. Por isso o mundo moderno está tão viciado nela. É só ter um cartão de crédito com limite, ou uma tela de celular e um desejo desenfreado, que a licença te atende na hora, sem pedir nada em troca, além da sua ruína a longo prazo. Pois é. Construir um indivíduo sólido exige educação moral, respeito pelo coletivo, contenção. A licença só exige que você se renda a ela. Bom, a gente passou por um terreno bem denso hoje, então acho que vale a pena a gente dar aquela alinhada final nas peças que montamos durante essa investigação. Boa, um resumo de tudo para a gente fixar. A gente começou desmascarando a fantasia bem infantil de que viver sem limites é ser livre. Vimos a diferença mecânica mesmo entre os dois mundos. A liberdade usa os limites éticos para construir valor no longo prazo. Enquanto a licença corrói a pessoa de dentro para fora, atrás da máscara do prazer instantâneo. Exato. Depois a gente expandiu isso para a sociedade. Vimos que a licença aplicada em grande escala desmorona a civilização. Ela tira a proteção dos mais vulneráveis e cria aquele ambiente predador governado pela desordem com nome bonito. E a nossa conclusão foi que a responsabilidade não é uma carcereira. Ela é a muralha que impede que a gente seja invadido pelos nossos próprios excessos. É a guardiã. É uma síntese encorajadora, na verdade. Mas, pelo que você comentou, o material avisa que entender isso na teoria é só o começo do processo, não é? Sim. O ensaio diz com todas as letras que entender a diferença entre o que se pode fazer e o que se deve fazer é apenas a linha de partida, o começo da maturidade. Isso nos leva a uma provocação incontornável, né? Se a autorrestrição e a disciplina voluntária forjam a liberdade, não tem como não olhar para o futuro com um certo grau de apreensão. Exatamente. E essa é a provocação que fica no ar, que até vai além do texto original, mas que se apoia totalmente nas premissas dele. O grande obstáculo dessa filosofia para o futuro. O avanço da tecnologia profunda e da inteligência artificial. Porque a gente está desenhando e construindo um mundo arquitetado para remover completamente qualquer atrito, limite ou espera da nossa experiência humana. Nossa, é verdade. O algoritmo já antecipa o que a gente quer e automatiza a resposta. Ele te entrega a gratificação no mesmo segundo em que você encosta na tela. Tudo para ontem sem esforço. E aí entra o paradoxo que precisamos encarar. Se o que separa a liberdade que constrói da licença que destrói é justamente a pausa, a reflexão, o esforço da restrição, o músculo da responsabilidade. O que acontece com a maturidade de uma civilização se a tecnologia torna o esforço obsoleto? Se o nosso ecossistema todo é focado em satisfazer impulsos sem deixar a gente pensar nas consequências, a pergunta é: a tecnologia está nos libertando das nossas amarras de verdade ou ela está só construindo e gerenciando o pântano perfeito da licença perpétua? Caramba, é um paradoxo brilhante e muito assustador. Nós vamos ter que decidir ativamente se o mundo sem nenhum atrito é um paraíso ou a armadilha mais eficiente já inventada. É o desafio da nossa geração. Fica a reflexão ecoando para quem acompanhou a gente até aqui. Muito forte. E é com esse pensamento que a gente vai encerrando a nossa investigação de hoje. Queria agradecer imensamente o tempo da nossa audiência para explorar conceitos tão profundos com a gente. Esperamos que, saindo daqui, as lentes para enxergar as escolhas do dia a dia estejam um pouquinho mais afiadas. Com certeza. Continuem treinando esse músculo da responsabilidade e, como sempre, fujam das imitações baratas de liberdade. Um abraço e até a próxima conversa. O despertar de um Brasil justo e soberano. Reforma da ordem, pelo progresso da nação livre. O movimento que desperta a pátria e devolve ao povo seu poder. O Brasil clama por uma nova ordem. Do caos à ordem. Da cleptocracia à democracia. Da apatia ao despertar. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Provérbios 29, 2.